Olá, meus amigos, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Neste caso, eu peço a você um pouco de paciência para me acompanhar em minha linha de raciocínio. Veja bem, qual a mensagem? Qual a mensagem principal que Deus repassou através dos séculos e das gerações? Você sabe a resposta para essa questão? Simples, veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, aonde Deus diz: Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja que Deus se utilizou de muitas formas e de muitas maneiras para repassar uma só mensagem. E que mensagem exatamente é esta que Deus repassou através dos séculos? Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Aqui vemos Abraão a caminho de sacrificar o seu filho, fazendo uma analogia diretamente a Cristo, porque Deus ofereceu o seu filho para tirar o pecado do mundo. Veja o que consta no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro, foi levado para o matadouro. Tanto a lei como os profetas apontavam para Cristo. Mas apontavam exatamente o quê? Senão para a crucificação do Filho de Deus. Sim, tanto a lei e os profetas apontavam para o sofrimento do Messias. Então, se levanta Jesus e vem cumprir a lei e os profetas. E o que exatamente ele faz? Ele se entrega como sacrifício. Ele carrega a sua cruz e é pregado no madeiro. E Jesus, então, ele afirma o seguinte, que todo aquele que quer ser seu discípulo deve tomar a sua cruz e vir após ele. Veja bem, o apóstolo Paulo disse, sedes meus imitadores, tal como eu sou de Cristo. Para você ser um discípulo, você deve ser imitador de Cristo. Tudo que Jesus fez, você deve fazer exatamente o mesmo. Jesus disse que é para nós tomarmos a nossa cruz e carregar ela. Carregar para onde? Para aquele lugar predestinado, aonde nós haveremos de crucificar essa natureza humana. Porque Jesus, ele crucificou a natureza humana lá na cruz. E nós devemos fazer exatamente o mesmo. Devemos crucificar essa natureza pecaminosa que é inimiga de Deus, porque a carne não possui comunhão com o Espírito. Este é o exemplo deixado por Cristo. Esta é a nossa missão, ser imitador de Cristo. Tudo o que Jesus fez, nós devemos fazer exatamente o mesmo. Aí está o ser mestre. Mestre ensina os discípulos a agirem exatamente como o mestre, para vir no futuro a se tornar também mestre. Porque foi para isto que Jesus veio ao mundo, para nos ensinar que nós devemos crucificar os nossos desejos e as nossas paixões, renegando a nós mesmos, tal como Jesus fez. Jesus diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus renegou seus próprios desejos, e você deve fazer o mesmo. Jesus, para agradar, para fazer a vontade do Pai, para cumprir a lei e os profetas, ele teve que se sacrificar lá na cruz. Exatamente é isto que você deve fazer. Você deve cumprir a lei e os profetas. Jesus ensinou como cumprir a lei e os profetas. Jesus não cumpriu a lei e os profetas por você. Do contrário, Jesus não teria mandado você carregar a sua cruz. Entenda, Jesus ensinou como cumprir a lei e os profetas, crucificando o velho homem. É exatamente isto que você deve fazer ao ser imitador, ao se tornar imitador de Cristo. Você deve crucificar esta natureza humana que é inimiga de Deus. Esta é a mensagem principal do livro de Gênesis a Apocalipse. Esta é a mensagem deixada pelos profetas e pelos apóstolos. Nós devemos nos tornar um com Cristo. E como iremos nos tornar um com Cristo, senão se tornando imitador do Messias? Você compreende qual é a mensagem de Deus? Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é: faça o que o Messias fez.
Seja imitador do Messias, porque só há uma maneira de entrar no reino dos céus. E ela é nascendo do Espírito. E como você irá nascer do Espírito sem crucificar o velho homem? Porque primeiro é o natural, depois o espiritual, disse Jesus. E Jesus ele acrescenta: Pai, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Só tem uma maneira para o Espírito ser estabelecido sobre nós: é removendo o primeiro. E para remover o primeiro, nós devemos carregar a nossa cruz como cristãos até a morte. E em morte de cruz, devemos pendurar no madeiro este homem natural, este que nos faz pecar deliberadamente, nos enganando e nos iludindo. É exatamente isso que se chama mensagem da cruz. Esta é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem que Deus repassou através dos profetas que apontavam para Cristo, para o sofrimento de Cristo. Cristo, por sua vez, repassa essa mensagem a nós, afirmando que nós devemos ser seus imitadores para assim podermos se tornar um cumpridor da lei. Nós devemos cumprir a lei, crucificando este homem natural, veja bem, simbolicamente, lá na cruz. Porque foi exatamente isso que Jesus fez para nos ensinar. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.